falarmos a palavra de Deus. E o tema desta manhã, quanto aos tímidos e aos incrédulos. Apocalipse 21, verso 8. Vamos orar e após a oração iremos falarmos a palavra de Deus. Bondoso e eterno Pai, abençoa teus servos que são sintonizados na emissora e através da internet. Cura, liberta, dá vitória, salva as almas, abre porta de emprego, soluciona toda a tristeza, angústia dos corações, dando vitória, suprindo as necessidades, abençoando nossos lares, nossas famílias, abençoando os apoio cultural e todas as corporações, desde o soldado da alta hierarquia, a nação brasileira, o presidente ao vereador, pastor ao cooperador. Abençoa o pastor Miguel, minha família e todos nós, em nome de Jesus. Amém. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Irmãos queridos, às vezes você pode até dizer, mas que palavra pesada. A palavra de Deus, ela é forte mesmo, porque ela diz que ela é como um martelo que esmiuça a penha e horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Ele é amor, bondade, misericórdia, mas ele é juiz. Então aqui há 8 itens, o qual quem estiver dentro desses parâmetros, nesta situação, se partir desta vida para outra sem Cristo, o lugar não é eu que estou mandando, não. É Deus que fala. Olha, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E o que é a segunda morte? Olha, quando a pessoa morre, desvincula-se o espírito e a alma e o corpo volta ao pó, né? E se tiver com Jesus, vida eterna. E se não tiver, é a segunda morte e irá para este lugar. Não adianta tapar só com peneira. Ah, salvo uma vez, salvo eternamente. Não, você é salvo, aí você tem que viver a vida regrada dentro dos parâmetros da Bíblia para que não venha acontecer esses 8 itens que nós vamos falar, e ainda depois vai ter mais 16 lá no livro de 5, Gálatas 5, a respeito de cada item com a sua conclusão, explicando o que vem ser cada coisa, cada item dos 16 item que está registrado no livro de Gálatas. Então aqui, no livro de Apocalipse, há 8, em Gálatas, 16. Para quê? Para que as pessoas que são evangélicos não venham se enveredar por nenhum desses itens, porque senão o lugar é estreito e é separação eterna de Deus, a segunda morte. Não há possibilidade de uma salvação. Quanto aos tímidos e aos incrédulos, Deus menciona 8 classes de pessoas que terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Sofrimento. As pessoas dizem aqui, que eu estou sofrendo. Tá nada. Nada se compara com a separação de Deus, a separação sem Deus. O sofrimento é eterno no lago de fogo do inferno, que é a segunda morte. É a Bíblia que fala, meu irmão, não sou eu não. Eu sou o veículo e Deus é o condutor, que eu estou falando o que está registrado na Bíblia Sagrada. Agora, se você quer tirar, quer mudar, o problema é seu. Aí você vai dar conta, porque a Bíblia diz que aí daquele que tirar um tio
ou um J não tem parte na árvore da vida. E quem é a árvore da vida? Jesus Cristo. Então os mentirosos, os feiticeiros, os idólatras, todas essas classes, o lugar dele é a Bíblia que fala. É Deus falando. É a segunda morte. E no lago que arde com fogo e enxofre, eternamente não há possibilidade de salvação. A salvação é agora. Então, não se enverede por nenhum desses itens, mas se enverede pelo caminho, que é Jesus, que perdoa, liberta e te dá a segurança da vida eterna. Então, o segundo item, aliás, resumindo esse versículo, os tímidos são os que temem a desaprovação e as ameaças do povo, a ponto de dar menos valor à lealdade a Cristo e à verdade da sua palavra. Sua segurança e status pessoais em relação aos outros vale mais para eles do que a fidelidade a Cristo. Entre os tais estão os crentes acomodados que desistem da luta espiritual e se deixam vencer por esses caminhos do pecado, desses 8 itens, o qual leva à perdição eterna. Não há possibilidade. Segundo item, entre os incrédulos estão incluídos os que já foram crentes em Cristo, mas que foram vencidos por vários pecados, como os já citado. Ser crente em Cristo e viver praticando tais iniquidades é uma abominação. Entendeu, meu querido? Agora eu vou falar aqui no livro de Gálatas, 16 itens, com seu devido resumo em cada versículo, que significa as obras da carne. É a natureza pecaminosa com seus desejos corruptos, a qual continua no cristão após sua conversão, sendo seu inimigo mortal. Mesmo sendo salvo, os desejos carnais vêm, mas você tem o poderio que o Espírito Santo se aposta de você, e quando vem, você repreende em nome de Jesus todos os pensamentos corruptos, mal. Mas aquele que não tem a salvação, ele pratica tudo aquilo que vem na sua mente. Vamos em frente. Aqueles que praticam as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus. Gálatas 5:21. É Bíblia, meu filho. Não tem esse negócio de lero, não. Por isso, essa natureza carnal pecaminosa precisa ser resistida e mortificada pelo sangue de Jesus Cristo na guerra espiritual contínua que o crente trava através do poder do Espírito Santo. Ele vence todas as batalhas. Romanos 5, 4 e 14. Gálatas 5:17. As obras da carne inclui, primeiro item, prostituição. E que vem ser imoralidade sexual de todas as formas. Isso inclui também gostar de quadros, filme ou publicações pornográficas. Tem pessoas que ele é colecionador de todas essas coisas e se torna idolatria. Revistas pornográficas, fotografias depravadas e assim sucessivamente. Entendeu, meu querido? Então,
Imoralidade sexual de todas as formas. Isto inclui também gostar de quadro, filmes ou publicações pornográficas. Os termos porneia são traduzidos por um só em português: prostituição. Tá vendo? Agora, segundo, impureza, pecados sexuais, atos pecaminosos, vícios, inclusive maus pensamentos e desejos do coração. Se você quiser ler, Efésios 5 e 3, e Colossenses 3 e 5. Terceiro item, lascívia. Sensualidade é a pessoa seguir suas próprias paixões e maus desejos, a ponto de perder a vergonha e a decência. Tem pessoas que elas se depravam de uma maneira terrivelmente, entendeu? Então isso é lascívia. Agora, quarto item, aqui tem 16, viu? Idolatria, adoração de espíritos pessoais ou ídolos, e também a confiança numa pessoa instituída ou objeto, como se tivesse autoridade igual ou maior que Deus e a sua palavra. Quinto, feitiçaria, espiritismo, magia negra, adoração de demônio e o uso de drogas e outros materiais na prática da feitiçaria. Isso aqui está registrado na Bíblia, não foi João Alegre que inventou não, viu, meu querido? Acompanhe, está tudo em Gálatas. E ainda tem também o fruto do Espírito, que são 8 itens, está registrado em Gálatas 5. Eu estou falando da obra da carne, viu? Então agora vamos para o sexto. Inimizade, intenções e ações fermentes, hostis, antipatia e inimizade extrema. Tem pessoa que ele não pode ver ninguém bem, que já se torna inimigo dessa pessoa. Isso há muito no meio do corpo de obreiro, viu? E no meio dos 5 adorações há muito essas invejas, viu? Isso não é de Deus não, isso é do demônio e começou na glória. Agora, sétimo, porfia, briga, oposição, luta por superioridade. Tá vendo o que eu acabei de falar? Há muito em todas as áreas, você querendo puxar o tapete, destruir teu irmão para agariar o lugar dele. Isso não é Deus, não é de Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida, e aquilo que Deus tem com você, ninguém impedirá. Seja paciente e depois permaneça firme, e Jesus te dará a vitória. Oitavo, emulações. Ela significa restimento, inveja, amarga do sucesso do outro. Ninguém pode prosperar, nem ser um instrumento nas mãos de Deus, que você trabalha de tudo quanto é jeito. Eu tenho que destruir ele. Isso é do diabo. O diabo que queria destruir o próprio Deus. Deus onisciente, sabedor de tudo, estava só aguardando um momento, jogou-lo de lá e ele perdeu todo o seu galardão, e o final dele será nesse lugar, no lago de enxofre do inferno, sofrer eternamente lá. Por quê? Porque ele foi desobediente e acharcador e queria tomar o lugar de Deus. E tem muitos obreiros e muitas pessoas em todas as áreas, e é em todas as áreas, que esse espírito do diabo de inveja amarga do sucesso de outro quer destruir. Você não pode pregar bem, você não pode orar, você não pode viver uma vida reta. Eu não simpatizo. Então, meu filho, se você não simpatiza com o teu irmão que você vê, imagine com Deus que você não vê. Nono, iras,
ira ou fúria explosiva que irrompe através de palavras e ações violentas, agressivo, está irado. Quando você vê a pessoa pregar, falar, testificar, o bom exemplo, você se ira contra aquela pessoa. Isso também não é de Deus. 10º, pelejas, ambição egoísta e cobiça de poder. Não, eu tenho que tirar ele daquele lugar. Eu que você. Mas já pensou? Eu tenho que destruir ele. Não, irmão. Isso não é de Deus, não. Isso é do diabo. Agora, 11º, dissensões. Introduzir ensino sistemático na congregação sem qualquer respaldo na palavra de Deus. Heresia. Você se torna um herético, criando doutrina em versículos sem texto e contexto, sem parâmetro bíblico que venha da parte dos apóstolos, que foi registrada para mim, para você, mas usada pelo Espírito Santo de Deus. Não, isso aí também não é de Deus. 12º, heresias, grupos divididos dentro da congregação, formando conluios egoístas que destrói a unidade da igreja, acaba com a igreja e o povo vai embora, só fica o templo vazio. O culpado é você, viu? Que fez chacrinha, fez grupinho e destruiu. Você vai pagar caro se você não se arrepender, não se chegar a Deus confessar e pedir perdão. É agora, não é amanhã. Porque eu não sei o dia da manhã, quem sabe é Deus. 13º, invejas, antipatia ressentida contra outra pessoa que possui algo que não temos e queremos. Você não pode ver, a pessoa tem sua casa, tem seu carro, tem sua propriedade, tem sua família, tem isso e aquilo. Invejoso é filho do diabo, não é filho de Deus. 14º, homicídios, matar o próximo por perversidade. Tradução do termo fonos na Bíblia de Almeida está embutida na tradução de mete. A seguir, por tratar-se de prática conexa, não pode, viu? Quer destruir, matar a pessoa para que ele não tenha prosperidade. 15º, bebedice, descontrole das faculdades físicas, mentais, por meio de bebidas embriagantes. Ele começa numa festa, e daqui a pouco ele toma todas, como diz o termo popular, e fica embriagado, perde o raciocínio e acaba praticando coisas terríveis que só vai desmoralizar ele, perder até a vida, ou então ir para a cadeia, cumprir anos e anos, porque não vigiou, se embriagou com coisas que não é de Deus e se embriagou e aconteceu tudo isso, perdeu a faculdade física e mental por meio da bebida embriagante. 16º, glutonaria, diversões, festa com comida, bebida de modo extravagante e desenfreado, envolvendo drogas, sexos, coisas semelhantes. As palavras finais de Paulo sobre as obras da carne são severas, enérgicas. Quem se diz crente em Jesus e participa dessas atividades iníquas, exclui-se do reino de Deus e não terá salvação, mas o lugar dele vai ser aqui, olha.
a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, separação eterna de Deus. Então, meus queridos, esses 16 itens, cada tem sua especificação referente ao significado, para que todos vocês fiquem bem inteirados de tudo que se relata sobre estas coisas. Devemos estar atentos sobre isso, para nossa firmeza em Cristo Jesus. Todo cuidado ainda é pouco. Olhai, vigiai e orai, para não cair nessas armadilhas diabólicas, a qual está registrada para alerta meu, seu e de todos os salvos em Cristo Jesus. Irmãos queridos, aqui há um item, o terceiro item desse resumo de Apocalipse 21:8 da Bíblia de estudo pentecostal, que diz assim: a igreja hoje tem igreja de todos os tipos, viu? Da minha maneira que eu quero ser, eu dou a doutrina e eu ponho dentro dos parâmetros do meu modo. Não é a Bíblia Sagrada, a bússola que nos rege, que nos direciona para a glória, não. É a minha vontade. Eu faço do jeito que eu quero. Ah, é? Depois veremos a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. A igreja hoje anunciando que é possível alguém ser a um só tempo verdadeiro filho de Deus e também imoral, mentiroso, adúltero, homossexual, homicida. Tais pessoas contradiz as clara palavra de Deus aqui registrada, pois a palavra de Deus, ela é imutável, e aquele que é salvo é santificado, separado, convertido, é mudar de posição no sentido e deixar toda esta bagagem de tudo que foi falado até agora para trás, e o caminho é Jesus. Coríntios, Primeiro Coríntios, capítulo 6 e verso 9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Você não sabia? Então fique sabendo. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Alguns de Coríntios enganaram-se a ponto de crer que se perdesse a comunhão com Cristo e e vivessem na imoralidade e na injustiça, sua salvação e a sua herança no reino de Deus continuava segura, pois de maneira nenhuma. Vamos lá, primeiro item, segundo item. Paulo, no entanto, declara que a consequência inevitável do pecado habitual é a morte espiritual, até mesmo para o cristão. Ninguém poderá viver na imoralidade e ao mesmo tempo herdar o reino de Deus. O apóstolo Paulo repete muitas vezes esse ensino fundamental, que os profetas do Antigo Testamento continuamente declaravam este princípio. Segundo item, a advertência de Paulo é para todos os cristãos. Não só não nos enganamos, pois os injustos não hão de herdar o reino de Deus. A salvação sem a obra regeneradora. E o que é regenerar? É mudar totalmente, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, e a santificadora do Espírito Santo não tem lugar na palavra de Deus. Tem que mudar totalmente, e aí o Espírito Santo que domina você. 1 Coríntios 6 e 10, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras,
nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem mesmo os roubadores herdarão o reino de Deus. Tá vendo, meu querido? É a Bíblia que fala. Não é João Alegre que está criando doutrina, não. É a Bíblia. Acompanhe. 1 Coríntios 6:11. E é o que algum tem sido, mais a vez sido lavado, mais a vez sido santificado, mais a vez justificado, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo de Deus, nosso Senhor. Tá vendo? É isso aí. Provérbio 12:22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são seu deleite. Que maravilha como Deus se agrada. Provérbio 15:26. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. Tá vendo? Deus se agrada. Provérbio 17:15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo? Abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Tá vendo? Aí a pessoa é justificada e vai apoiar pecado, mentira, safadeza dos outros. Não, meu querido. Nós somos sim, sim e não, não. Nós podemos orar, interceder por aqueles que estão na situação caótica, mas não fazer parte do mesmo aval. Não, senhor. Tá bom? Provérbio 20:23. Duas espécies de peso são abomináveis ao Senhor. E balanças enganosas são as obras dessas pessoas. Tá vendo? Provérbio 20, verso 10. Duas espécies de peso e duas espécies de medidas são abomináveis para o Senhor. Tanto uma coisa como a outra. Eu não posso agora pegar a balança, pesar. É 1 quilo, 800 gramas, faltando 200. E assim sucessivamente. Não, tem que ser medida justa, peso justo e também vida condizente. Não pode ser o meu termo. Um pé lá fora e outro dentro. Crente Raimundo, um pé fora, um pé dentro e um pé no mundo. Não, você tem que ser cristão em Cristo Jesus. Provérbio 28:9. O que faz com que os retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. Que maravilha! Até a sua oração será abominável aqueles que oram a Deus sem ter qualquer propósito sincero de lhe obedecer segundo a sua palavra. Deus não responderá suas orações. Quem compromete sua dedicação ao Senhor, frequentando lugares de prazeres pecaminosos, também não terá resposta de suas orações. Orar sem amor a palavra de Deus, sem estar firmado, é hipocrisia e insulto diante do Senhor. Tá vendo, meu querido? O negócio é estreito. Tito 1:16. Confessam que conhece a Deus. Olha, é o tal negócio. Ontem mesmo eu falei em casa que as pessoas, a gente vai falar do amor de Deus, ele diz: eu tenho Jesus no meu coração, ele mora nada. Olha aqui, ó, confessam que conhece a Deus, conhece nada, mas nega-no com as suas obras, sendo abomináveis, desobediente e reprovado para toda boa obra. Mas nega-no
uma das maiores abominações aos olhos de Deus é professar a fé em Cristo e na esperança da vida eterna e ao mesmo tempo viver em desobediência a Ele e a sua palavra. Ele diz: obediência quero e não sacrifício. Jesus já fez o sacrifício na cruz do Calvário por mim, por você e por nós. Oséias 9:10. Achei Israel, olha a situação de Israel, como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio, mas eles foram para Baal Peor, que é idolatria, servir a ídolo, e se consagraram a essa coisa vergonhosa e se tornaram abomináveis com aquilo que amaram. Olha, aquele que se junta com o ídolo é da mesma laia. Olha aqui que ela está falando. E se tornaram abomináveis com aquilo que amaram. Eles amaram a quem? A Baal Peor, que é um ídolo, e abandonaram Deus, deixando o Deus verdadeiro para servir a Deus morto, que tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda, não faz nada. Não... Por você, ele é carregado. Meu irmão, sirva um Deus que te levanta, que é dono da tua vida. Deixe de ser abominável, deixe de ser mentiroso, deixe de ser hipócrita e sirva a Deus. Leia a Bíblia e você vai ter ensino sólido para viver uma vida reta e firmada para a vida eterna, para não ser lançado no lago de enxofre do inferno, morte eterna, separação eterna. Deuteronômio 2:31. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram eles a seus filhos e suas filhas, queimaram com fogo aos seus deuses, ofereceram seus filhos a Deus morto. Quando tem que se oferecer o filho, é para Deus abençoar, e ele cuidar dele para ser uma bênção, como foi aquela mulher sábia chamada Ana, que pediu, orou, Deus deu um filho com as qualidades e características maravilhosas. Rei, sacerdote, profeta, todas essas três qualidades havia na vida deste homem. Não é, pastor Miguel? Que coisa linda apresentar os filhos. Na igreja se apresenta o filho quando nasce para Deus abençoar, cuidar e os pais zelar e abençoar e ensinar o filho no caminho que deve andar. Não é oferecer para a morte, a idolatria. Não, meu querido. Senhor, muito grato por esta mensagem maravilhosa. Amém e amém. Então, meus queridos irmãos, está aqui, olha, 8 itens e mais 16. 8 e mais 16 dá 24 itens, certo, pastor Miguel? O qual, todos esses itens, quem estiver nessas condições e não se arrepender, a possibilidade de conversão, meu João? Se você voltar para Jesus, confessar, deixar, alcança misericórdia. Misericórdia, bondade, benignidade e compaixão são atributos de Deus para todo aquele que quiser. Ele não obriga. Só que você já ouviu que tem 24 itens para se livrar. Afasta-te do mal, sai do caminho do mal e vai para o caminho que é Jesus. Quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde. Ai, meu Deus! Com fogo, enxofre e o que é a segunda morte, separação eterna de Deus, não há possibilidade. Então, ao ouvir a voz do Espírito Santo, não endurecei o vosso coração, dai-me o teu coração. Para quê? Para ele limpar, tirar todas essas
crosta de 24 itens abomináveis e te colocar no caminho diferente, o caminho salvo, liberto, e o sangue do Cordeiro Imaculado Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Amém, bondoso eterno Pai. Te damos graças, Senhor, por esta alerta para todos nós, para toda a humanidade, que não devemos andar preocupado nem pelo caminho que leva à perdição, mas pelo caminho que é Jesus. Abençoa, salva, liberta, abençoa todas as nossas famílias. Amém.